Bom, sejam bem-vindos. Vamos continuar essas aulas de cálculo vetorial. A gente vai falar sobre superfícies parametrizadas e suas áreas. Mas lembrando que a gente já viu algumas superfícies em particular. A gente trabalhou com planos, equações de cilindros, equações de conos, de esferas. E vamos a familiarizar-nos com alguns outros termos, tá? Então, em geral, a gente já falou que superfícies parametrizadas são aquelas que a gente pode já ter uma parametrização delas, né? Já vimos como. Em geral, a gente já estudou que elas têm dois parâmetros. A diferença quando são curvas, que a gente tem somente um parâmetro. Essa é a primeira diferença a lembrar, né? Curvas têm somente um parâmetro e superfícies têm dois parâmetros. Nesse caso estamos chamando de U e de V, mas pode ser X e Z, tá? Tá bom? Já parametrizamos alguns exemplos dele, então lembre que essas são aqui as equações parametrizadas, né? Que determinam a parametrização. Lembre que a gente tem então uma função vetorial que a gente está chamando, que pega pontos no R2 e tem como imagem pontos no R3. Pega um ponto aqui, UV, essa imagem vai preenchendo cada um desses pontos e determina uma superfície em geral qualquer. Um exemplo, esse aqui a gente viu um cilindro, nesse caso só para lembrar, vean que tanto em X como em Z tem seno, cosseno, só lembra elevando ao quadrado a equação de uma circunferência em XZ, variando ao longo de outro parâmetro V em Y. Isso seria circunferência quando V vale 1, quando V valendo 2, V valendo 3, são circunferências que se vão preenchendo, como é um parâmetro contínuo, isso aqui determina um cilindro. Isso já vimos, né? Só lembrar, lembram as aulas anteriores. É importante notar o seguinte, dado que a gente tem dois parâmetros, a gente é bom que observe o que acontece mantendo um deles fixo, digamos o zero. E que acontece se em lugar do U sendo fixo, deixamos o fixo e V variável. Isso é importante notar. Isso aqui a gente vai determinar o que a gente vai chamar curvas de grade, que é o seguinte. Imagine aqui o U valendo esse fixo aqui, o 0, pode ser 1, 2, 3, um valor fixo, pode ser qualquer outro desses aqui. Quando a gente tem um valor de U fixo, simplesmente temos agora uma parametrização em termos de um parâmetro, isso é uma curva. E mantendo o outro fixo V, temos uma equação em termos de U com um só parâmetro, isso é outra curva. Essas curvas estão aqui desenhadas, ¿ve? Quando U se mantém fixo, isso aqui, digamos que seria essa em vermelho, né? Essa seria uma curva eje. Eje E mantendo eje de V nesse caso. E aqui seria um eje de U, mantendo a outra fixa. Como elas são curvas, o que a gente vai querer agora é fazer cálculos com ela. Eu posso, se ela é, por exemplo, só para adiantar o que eu vou falar, entender um pouco melhor. Se ela está em termos de V, eu posso derivar eje em termos de V, porque isso é fixo. Eu posso derivar eje em termos de U. ¿Vio? Y lembre que si elas são curvas, as derivadas, si elas são curvas em termos de um parâmetro só, as derivadas são vetores tangentes quando se avalian em pontos. Lembram? Ok. Essas curvas de grado, então, que a gente vai ver, a gente utiliza, são utilizadas em algumas, a maioria dos computadores, alguns sistemas usam essas curvas. O programa de computação faz isso para plotar cada uma delas e dar uma ideia geral de como é a superfície, né? Isso é através das curvas de grade. Por exemplo, aqui, se eu vejo, vamos supor que eu tenho, digamos que aqui eu tenho V fixo, V um valor fixo, então isso aqui é um número, isso aqui é um número, né? Isso aqui é um número qualquer. Teria uma curva, V é um número, teria uma só variável, onde está x com cosseno, y com seno, que levando ao quadrado dá a ideia de circunferência, mas mantendo esse aqui, satisfaz a equação de uma hélice, né? Então, essa superfície aqui, se eu mantenho esse parâmetro fixo, vai percorrer uma hélice, uma curva. Similarmente, a gente pode fazer o análise com outro parâmetro. A gente não vamos entrar em muitos detalhes, só para entender bem que são curvas de grade, que mantendo um deles fixo, se observa uma curva sobre a superfície, e que nesse caso, veja bem, tem superfícies tão complicadas que seria um pouco difícil ver as curvas, a simple vista ver as curvas de grade como equações a que se referem, mas aqui se ve que esse aqui sim é uma hélice, né? E outras são circunferências, olhando para a curva, a gente pode ter essa equação de circunferência. Então, são superfícies que a gente vai plotar, a gente já sabe plotar isso aqui com GeoGebra. Já vimos isso, né? Vimos também a equação de uma esfera, como é que se parametriza usando as coordenadas esféricas. Isso aqui já explicamos num vídeo anterior,
con detalles, como si ya plotamos esferas, ¿eh? Onde, por exemplo, aqui o que eu posso poder adicionar, por exemplo, se esse ângulo aqui se mantém fixo, isso seria um número. Se φ é fixo, temos um número. E temos φ fixo, temos um número. Aqui teria a equação de uma circunferência elevando ao quadrado, quando C é constante. Ou seja, para cada C constante, variando aqui, para C constante, eu tenho equações de circunferências. En un plano x, y. O sea, serían circunferencias x, y, ¿eh? Mantendo. Y si mantenemos teta fixa, tendríamos otro tipo de circunferencias. O en ese caso, mantendo o teta constante, ¿no? Tenemos ecuaciones que vamos a ver, para no entrar en tantos detalles, a gente tem essa equação parametrizada de esfera, e a gente vai ter então que no plano x, y, mantendo o valor, o teta constante, né? A gente vai ter circunferências dando valores para z a determinadas alturas, e essas seriam a gente vai chamar de latitude, né? Assim. E mantendo o outro seriam os meridianos. Quer dizer que na equação das esferas a gente tem curvas de grades bem conhecidas que a gente usa para determinar, para fazer localizações de pontos na esfera, no mundo todo, né? no globo terráqueo, né? Muitos sistemas de navegação usam esse sistema aí, basado no GPS, né? Então, há várias formas de fazer isso. Ok, mas isso aqui é uma primeira aproximação do que está acontecendo. Então, descrever um ponto sobre uma superfície parametrizada, a gente pode obter dando valores específicos de U e de V, ¿eh? Porque a gente tem uma parametrização toda, para cada valor de U e V temos uma imagem. Ok. Aqui vamos falar brevemente de uma superfície de revolução. Lembre quando a gente estava em cálculo 2, se a gente tinha uma curva igual a fx, a gente poderia girar ao redor de um eixo. Se giro assim, então ia obter uma superfície que a gente chamava superfície de revolução, né? Aqui está meio a superfície de revolução. A gente pode girar em termos de um eixo x, em termos de um eixo y. Essa superfície a gente pode parametrizar em forma um pouco mais direta, né? Ou seja, o que vamos ver agora é como é a parametrização de superfícies que correspondam com superfície de revolução. Já vimos qualquer outra, né? Qualquer uma, né? A gente já sabe que são funções em termos de U e de V. Mas, em particular, se essa superfície corresponde a uma superfície de revolução, então elas podem ser parametrizadas com este procedimento que vamos a explicar. Vamos a considerar esa superficie aquí, que es de revolución, es un cone truncado. Ese, digamos así, que eso aquí, para ver, y menos que es un punto x, y, z, que tiene un valor de x, un valor de x, un valor de y, y una altura, ¿no? Vamos a suponer entonces que a gente puede cortar eso con un valor de x igual, un valor x igual 1, x igual 2. Imagine aqui que se a gente gira, para explicar esse exemplo, a gente está girando aqui um ponto x, f de x, ou um ponto y, z. A gente está girando um ponto paralelo, é um círculo paralelo ao plano y, z. Quer dizer que essa superfície, quando a gente encontra essa equação, tanto em y como z, deve estar relacionada de alguma forma com a equação de uma circunferência. Veja bem que se a gente supõe que isso fosse coordenadas polares, no quando x for 0, esse é o ângulo θ, e esse que está aqui é o valor, digamos, como é uma curva y a f de x, então digamos que tem um ponto x, tem um ponto y que é f de x, que corresponde à curva que passe por aí, e que a gente vai querer girar. Se a gente caracteriza isso, veja bem que todos os pontos aqui têm x igual fixo em x, né? E esses pontos, esas otras coordenadas en términos de x, y z están relacionadas con alguna circunferencia, con y y z, porque giro aquí. Entonces veja bem que a superficie de revolución, veja bem, aquí sería coseno y seno serían relacionados a una circunferencia en un plano y, z. Ese aquí sería o eje, que a gente usaría con polares, que sería y igual a f de x, y está manteniendo un x fixo. O sea que cualquier superficie de revolución que puede ser caracterizada de esa forma, en ese caso cuando y fuese una función de x. O sea, si yo tengo un plano, este x, este y, tengo una función, una curva y en términos de x, yo quisiera obtener cuál es la superficie de revolución que ella gira, que se forma
cuando él la gira alrededor de un hecho X, en ese caso aquí, o sea, hacía curva, esa superficie puede ser caracterizada con esa ecuación, manteniendo un X fixo, X de la variable X, Y sería la ecuación da curva, en YC está asociado seno y coseno. Si a gente girase isso en torno ao eixo Y, entonces a gente teria Y fixo. En lugar de X teríamos Y fixo. En X, en Z, teríamos, en una de ellas teríamos coseno y en una de ellas teríamos seno. Porque sería, digamos, girando así alrededor de Y, ¿no? Ya no suponía que yo diera X, girase aquí. Entonces, aquí estaría UF, aquí una de ellas sería, por ejemplo, digamos, X igual f de Z, tiene una función en términos de C. Aquí sería entonces sería un f de Z seno C, un f de C coseno teta. Eso aquí varía. Aquí f de X porque es X en términos de X. Y X fixo porque ahí está girando alrededor del eixo X. Mas si gira alrededor del eixo Y, sería así. Si hay gente gira alrededor de Y, del eixo Z, entonces sería fixo. Una de ellas en X sería coseno, a otra en Y sería seno. Aquí estaría entonces un radio que correspondería si yo coloco, por ejemplo, Y en términos de C. Por ejemplo, sería un f de C, un f de C. ¿Veo? ¿Qué dice entonces? Conclusión de esa parte aquí. Si yo quisiera encontrar o caracterizar o saber cuáles son las ecuaciones paramétricas de una superficie de revolución, entonces simplemente tengo que ver alrededor de qué hecho está girando. Giro alrededor de un hecho X, entonces X está fixo, una de ellas va a tener coseno, otra va a tener seno, y aquí sería la función f de X, f de Y, f de C, como cualquier dos casos. Ahí entonces vamos a intentar hacer algún ejemplo de eso para ilustrar. Aquí una ilustración, Y, en este caso, a gente va a querer encontrar ecuación paramétrica de cuando a gente gira esa superficie, la función seno, ¿no? Función seno, todo el mundo conoce, función seno, función senoidal, ¿no? Voy a girar esa función, aquí está en X, Y, agora está en un espacio, y voy a girar agora alrededor de hecho X, ¿no? Todo un espacio. Ahora yo tengo X, Y, Z aquí. X, Y, Z. Tengo Y, sería una curva así, ¿no? Curva así. Voy a ver cuál es la parametrización cuando a gente gira alrededor del eixo X. Entonces, en X se mantiene fixo, a gente mantiene o X fixo, coseno y seno nos otros eixos, quiere decir que en Y, Z son circunferencias, y aquí la función que yo quiero girar. Eso me determina ahí fácilmente a parametrización de una superficie de revolución. Es bien simple, simplemente sustituir, no tiene que hacer ningún cálculo. Aquí el gráfico, a gente para plotar no GeoGebra, claro, aquí está en otra perspectiva, está un longo de chisne, y si a gente hace cortes aquí, son circunferencias aquí, circunferencia. A gente está girando a función seno. ¿Ve? Y eso es en relación a superficie de revolución. Bueno, agora vamos a falar un pouquinho de planos tangentes. Lembre agora, vamos a lembrar só uma coisa rapidinha, vou dar a ideia aqui, vai ser bem simples. A gente tem uma superfície, a gente tem uma superfície qualquer. Nessa superfície a gente pode ter as curvas de grade, mantendo uma delas fixa. Mas se eu mantenho, por exemplo, o V fixo, se V é fixo, e aqui eu tenho uma curva eje de U. Tenho eje em termos de U, porque V é fixo. Portanto, eu posso calcular a derivada en términos de U. Y a derivar en términos de U, avaliado en un punto cualquiera, eso me da un vector tangente, ¿cierto? Tiene un R de U. De la misma forma, en esa superficie, que esa superficie está en términos, digamos que es una superficie así, y esto parametrizando en términos de U y V, yo puedo tener las otras curvas de grade, digamos que serían esas así por algún motivo. En esa curva de grade, por ejemplo, entonces yo tendría eje de U0 fixo y V variable. Por tanto, yo puedo derivar esa R en términos de V y obtener en ese caso un vector tangente, eje de V. Con ese eje de U que yo calculé y con eje de V, por ser vectores, están, precisamente como son tangentes, están determinando ese plano tangente. ¿Cómo a gente encontra la ecuación de un plano? Lembren, la ecuación de un plano que a gente vio inicialmente en las primeras aulas, y menos y0, más C de, disculpa, C de C menos C0 en las primeras aulas que a gente vio de geometría
reta, vetor y plano, esse ABC era um vetor normal. Para encontrar a equação de um plano, que é o que eu quero fazer agora, estamos falando de planos tangentes, tenho que ter um ponto por onde ele passe, um ponto que seria esse aqui, ponto P, e tenho que ter um vetor normal. E como a gente obtém esse vetor normal? É bem simples. Veja bem, tenho a equação da superfície, posso calcular a derivada em termos de U, a derivada em termos de V, e então o vetor normal é o produto vetorial. Pronto, o produto vetorial. Com esse produto vetorial, eu posso calcular esse vetor, que é ortogonal a eles. E com esse ponto, tenho a equação do plano. Assim de simples. Eu vou falar, isso que a gente vai tentar explicar. Portanto, então, formalizando um pouquinho, eu posso, se mantenho aqui estou derivando em termos de B, estou mantendo o U fixo, estou mantendo, digamos que isso aqui está fixado. Portanto, puedo derivar en términos de B. Cuando derive en términos de B, derivo en x en términos de B, y 0 en términos de B, c en términos de B, y después puedo sustituir por el valor de B ahí. Por eso es que aparece un B0. Entonces, el eje de B es un vector tangente no ponto U0, B0. Ese sería ese que está aquí. Lembrem que o que eu tenho é um domínio em U e V. Se eu mantenho um U fixo e um V fixo, eu posso desenhar as curvas de grade. Não somente para um, posso fazer para muitos valores de U, para muitos valores de V. Aqui está sendo ilustrado somente um, né? Para ilustrar que eu posso calcular em termos de V, obtendo um vetor tangente. De igual forma, posso derivar em termos de U, obtendo um tangente. E no ponto P, a partir do ponto P, eu posso considerar o vetor normal, calculando o produto vetorial com esse vetor normal e esse ponto, encontro a equação do plano. E pronto, é isso que a gente está querendo explicar aqui. Estamos formalizando. Então, tenho uma derivada em termos de B, derivada de uma curva, porque um parâmetro deles é fixo. Posso derivar em termos de U. Se esse que está aí é diferente de zero, se esse produto vetorial não é zero, a gente diz que a superfície é suave, não tem vicos. Então, a gente pode encontrar o plano tangente. Y ese R2 eje de B, que a gente ya sabe calcular, es un vector normal a un plano. Como un ejemplo simples, vean bien que a gente puede tener una ecuación aquí, sería, este es un x de V. X de V simplesmente tem, en ese caso, en ese ejemplo, solamente tem U. V no está denotada allí, mas a gente aceita que es una función de dos variables. B cuadrado. Y ese C es un Z de V. C de U. Que tem sua fórmula qualquer. Quer dizer que eu tenho uma superfície e tenho um ponto para onde ele passe. Então, eu posso, se tenho eu posso formar a função R de UV, que tem seu componente em X, em X no Y, YJ, né? E no Z, K. Posso derivar cada uma delas. Aqui está sendo feito. Eje de U, deriva en términos de U, 2U. Deriva en términos de U, 0, 1. 2U, 0, 1. Su vector es 2U, 0, 1. Derivando en términos de V, ese aquí no tiene V, deriva es 0, 0I. En términos de V sería 2V, 0, 2V, 2. 0I, 2V, 2. Esos dos vectores que están ahí, yo puedo calcular el producto vectorial. La gente sabe calcular eso aquí. ¿Lembran? A gente esconde isso aqui, seria 0 menos 2, menos 2b, e cortando o J seria 4u menos 0, negativo, não? Cortando o sinal, trocando. E em K seria 4uv, 0. Essa aqui é a expressão geral de o plano do vetor normal em qualquer ponto. Em qualquer ponto, está em termos de UV. Lembra que eu tenho uma superfície, e nesse ponto UV tem um vetor normal. Tem uma fórmula. Nesse ponto, outro V tem um vetor normal. E assim por diante, né? Lembra que isso está embutido num x, y, c. Como estou chamando x de U e y de B, né? Tenho mais V. Quando ploto no R3, isso me dá um valor de U, um valor de B e uma altura C, para poder entender esse aqui, né? Porque aqui eu tenho uma expressão em forma genérica. Qual é o vetor, então? Substituindo U por 1, EV por 1. O 3 não, o 3 seria a altura onde estou situado nesse caso, ubicado. Então, substituindo V por 1, U por 1, a gente obtém o vetor normal, a superfície dada. Pode ser que eu não conheça a superfície, mas estou fazendo um procedimento genérico.
calculo os vetores tangentes, las curvas das grades, em qualquer ponto. Nesse caso, é um ponto genérico 3. Substituindo, tenho o vetor menos 2, menos 4, 4 como vetor normal. Posso encontrar a equação do plano, né? Esse aqui é o vetor normal e estou no ponto 1, 3. Isso aqui a gente sabe. Então, posso encontrar a equação de um plano tangente, usando essa informação. E para que eu quero isso? Isso aqui a gente simplesmente quer isso aqui para fazer uma dedução de cálculo de áreas que eu vou fazer nesse vídeo próximo para que não fique corto, não que fique muito longo. Então, vamos fazer mais um